Gira esse telefone, senão pode virar. Então, gente, queria, antes de mais nada, agradecer a presença dos que estão aqui, dos que vão chegar. Meu nome é Moisés, eu sou parte do coletivo de extensão universitária popular Educar para o Mundo. E para mim é mais do que um prazer, é uma honra abrir essa mesa, mediar, na verdade, essa mesa, que é composta por pessoas tão importantes que fizeram parte da nossa trajetória ao longo de 10 anos. Antes de mais nada, antes da gente começar a mesa em si, eu gostaria de chamar a nossa querida companheira de lutas, a Bárbara, que faz parte do coletivo há mais de 3 anos, para dar uma contextualização sobre o porquê de fazer esse evento e a importância do coletivo na nossa sociedade. Muito obrigado. Boa tarde, como o Moisés disse, muito obrigado por estarem todos aqui. Eu ia começar a minha fala com uma explicação sobre o que é o EPM, mas eu olho para todo mundo aqui, eu acho que todo mundo já fez parte, ou faz parte da história do EPM. Eu acho que talvez os pais do Gustavo não. Acho que talvez você. Como é seu nome? Yuri, você não. Então eu vou explicar. Pro Yuri, pros pais do Gu, que com certeza sabem da história. O EPM é o Educar para o Mundo, é um coletivo de extensão universitária popular, porque a gente pauta uma visão muito específica do que é extensão universitária aqui na universidade. A gente se pauta por princípios freirianos, então horizontalidade, que é a ideia de que nós aprendemos com todo mundo e que um tipo de conhecimento não é superior a outro tipo de conhecimento. E pautamos sempre uma postura dialógica na forma como a gente leva a cabo as nossas atividades. O EPM surgiu como um projeto, e acho que a Daisy vai trazer um pouco dessa história, 10 anos atrás, e ao longo do tempo foi se transformando num coletivo, ressaltando justamente essa ideia de que não é algo que tem um tempo para acabar, mas que ele vive através das pessoas que vivem esse coletivo. Então, o EPM somos nós que estamos aqui. E esses 10 anos de história, muito importante, né? Porque é 10 anos, mas mais do que isso, para pensar qual a importância de pautar a extensão universitária, pautar uma extensão universitária popular nos tempos que nós vivemos hoje, que sabemos, né, o cenário internacional, o cenário nacional também não muito favoráveis, toda uma tentativa de desmonte da universidade pública, e estar presente aqui é continuar pautando essa visão de uma universidade pública que não é fechada em si, mas que conversa com as pessoas que sustentam essa universidade. Então, quando a gente pensa em EPM, sempre pensamos esse lado do EPM enquanto extensão e como o EPM se conecta com a sociedade, mas também pensamos o lado do EPM sempre relacionado à pauta de migrações. Apesar da ação do EPM ter se modificado ao longo desses 10 anos, esse link com as migrações sempre esteve presente. A gente vai ver ao longo das salas das pessoas presentes aqui as diversas formas de atuação do EPM. E acho que, além disso, queria contextualizar um pouco como foram esses últimos 3 anos, porque a Velma e o Gu vão poder contribuir também com isso, mas o último grande projeto que nós fizemos foi o projeto Educação Intercultural. Nós atuamos, acho que o Juan, queria agradecer o Juan, porque ele que fez esse folder muito lindo, e a gente vai disponibilizar para todo mundo, mas conta um pouco desse projeto Educação Intercultural. Ele durou 3 semestres e a gente esteve junto com a EMF Duque de Caxias, que fica na região do Glicério. É importante pautar que sim, o Glicério está no centro, mas é uma periferia que está no centro. Então, é uma região que tem muitos cortiços e muitos dos alunos da escola são migrantes. E ao longo desses 3 semestres, nós trabalhamos com 2 turmas por semestre, eram alunos de 8º anos,
E com 5 temáticas principais, a gente desenvolveu as oficinas na escola. Então, essas 5 temáticas são cultura, história pessoal, identidade, fronteiras e direitos humanos. E são grandes temáticas que parecem grandes temáticas abstratas, mas a ideia das oficinas era sempre ligar essas grandes temáticas com a experiência concreta desses alunos e dessas alunas dos 8º anos. Então, alguns exemplos, por exemplo, quando a gente conversava sobre fronteiras, trazia a temática, eles traziam, às vezes a gente contribuía para o debate, mas eles mesmos traziam a questão das grades na escola e de como a escola é toda gradeada, as salas de aula só abrem do lado de dentro. Quando a gente falou sobre história pessoal, narrativa pessoal, a gente trouxe a questão de migrações que ultrapassam fronteiras nacionais, mas também a gente se deparou com essa situação de que muitos desses alunos e dessas alunas são de famílias que não estão de São Paulo. Então, a gente trabalhou essa ideia também de que somos todos migrantes. Outra questão que apareceu muito forte quando a gente trabalhou questões de direitos humanos é o racismo. Então, vários alunos não necessariamente migrantes contando histórias de violência policial tão novos. Então, com 14 anos, 13, 14 anos, são pessoas, crianças que já passaram por situações de violência policial. Então, foi um projeto que a gente chegou até a Duque de Caxias porque era uma escola que tinha uma presença muito forte da comunidade imigrante, mas a gente acabou trabalhando outras temáticas que ultrapassaram a questão das migrações e foi uma experiência muito positiva. Eu queria só ler algumas das nossas memórias. Então, o Sandro Carvalho disse: apesar de ainda estar na adaptação à vida universitária, o projeto foi muito importante para mim, pois pude voltar à escola pública estadual e constatar o quão precarizados continuam as coisas por lá. Depois da Elisete Lopes, o projeto significou para mim uma forma prática, real, de ter contato com o mundo, com diferentes realidades. Uma maneira de manter minha visão pé no chão. A Franciele Falcão: a complexidade de construir uma educação inclusiva e pedagógica e ainda assim fazer outras pessoas criarem amor pelo ensino não só foi um desafio a se pensar, como algo que me fez amar ainda mais o projeto. Débora Antunes: um desafio novo toda semana, um processo de aprendizado contínuo que me tirou da minha zona de conforto. Momentos prazerosos em que eu pude conversar com pessoas diferentes e crescer. O Juan está aqui com a gente. Voltar da MF e assistir a aula na USP era como viajar entre 2 universos diferentes, rostos, preocupações, luzes diferentes. E por fim, a Ariel: tive a chance de conversar com pessoas com quem eu nunca teria oportunidade e descobri que temos muitos assuntos e opiniões em comum, apesar da diferença de idade, escolaridade e renda. Então, no final do ciclo das oficinas, a última grande atividade com as turmas no final do semestre foi o giro cultural. Então, a gente trouxe os alunos das 2 turmas aqui até a USP e fez o giro cultural com eles. E no final a gente conversou sobre o que é a universidade pública e quais são os espaços para se acessar a universidade pública, não só como aluno, mas também como comunidade de quem vive em São Paulo. E para a gente esse momento de que os alunos e as alunas viessem para a USP foi muito importante também para fechar o ciclo com eles e com elas, porque não era só nós irmos até a escola deles, mas que eles também pudessem conhecer a nossa escola e saber que esse espaço existe, que esse espaço tem que estar aberto para mais pessoas e para pessoas cada vez mais plurais. Esse espaço tem que ser um espaço muito plural. E é isso, acho que talvez falei demais, mas obrigada mais uma vez por estarem aqui e vai ser um ótimo evento. Obrigada a vocês também. Muito obrigado, Bárbara. Antes de passar finalmente a fala para a mesa, só queria dar um aviso de questão de ordem. Infelizmente, a nossa contragosto vai ter uma aula aqui às 7h30, então eu vou pedir que os convidados se mantenham dentro do tempo, que a gente estabeleceu um limite de 15 minutos para cada fala, e que a gente vai então disponibilizar em PDF depois o nosso folder sobre o projeto de educação intercultural. A gente vai imprimir a gráfica, finalmente vai nos entregar, a gente vai circular com ele.
Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para ela, que é assessora de coordenação de políticas para imigrantes e trabalho decente da Prefeitura de São Paulo. É formada aqui pelo IRI, isso vai ficar redundante porque todo mundo aqui é formado pelo IRI. Participou do Educar para o Mundo entre 2011 e 2014. Trabalhou para a ONG Conecta os Direitos Humanos e na Organização dos Estados Americanos em Washington. E, em 2016, atuou em uma ONG junto a refugiados dos territórios ocupados da Palestina. Então, sem mais delongas, Marina Luna. Obrigada, Moisés. Nossa, acho que nunca leram a minha... Bem honrada. Bom, eu sou a Marina, sou formada aqui, eu sou da T10, então eu entrei em 2011 na USP. E eu queria agradecer imensamente por fazer parte dessa mesa. É uma honra para mim poder prestigiar o EPM. E foi muito legal fazer essa reflexão assim, sobre o que ele significou para mim, porque de fato foi muita coisa, né? Assim, eu trabalhei no EPM, me envolvi mais em projetos, primeiro com a Escola Infante Dom Henrique, que a gente tinha um projeto lá com os alunos, a comunidade escolar. E a Infante Dom Henrique é uma escola muito referência, assim, né, de educação intercultural. Inclusive, fazem parte de um projeto da prefeitura que eu vou falar depois. E depois eu também me envolvi num projeto que a gente fez foi um documentário, um mini documentário com crianças imigrantes na Cantuta, que foi em parceria com alunos da Educomunicação. Então foi bem legal essa troca também, eles também eram do Instituto Criar, a Velma também estava nesse, e a gente foi muitos domingos seguidos na Cantuta e foi uma experiência muito boa. E também me envolvi com o eixo do EPM de pautar o debate público, né? A gente naquele momento estava vivendo o Estatuto do Estrangeiro, né? Então foi outra época e é muito curioso ver como as coisas, né, avançam e tem seus riscos. E aí também nesse âmbito eu fui também com outras pessoas do EPM, a gente foi no Fórum Social do Mercosul que aconteceu em Brasília em 2012, que também foi uma experiência que me marcou muito. E pensando sobre, né, o que o EPM significou, eu tirei alguns aprendizados assim, dessa experiência que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é que a gente não aprende só na sala de aula, né? Foi muito importante estar nele desde o primeiro ano da faculdade, entender o que se tratava esse espaço. E foi a primeira vez que eu entendi o que era militar em direitos humanos, o que era militar em migração. Então, foi traduzido para mim assim, o que eu estava buscando na faculdade, e isso pautou muito das minhas escolhas acadêmicas, profissionais depois. E entender essa importância, né, do famoso tripé universitário, do que é a extensão nisso, de como ela não é tão valorizada dentro da universidade e da importância de trazer esses conhecimentos, né, como a Bárbara colocou, que não vem necessariamente de um saber acadêmico, né, e de como a gente produz isso também de uma forma mais real, né. E além disso, entender de fato como as relações internacionais se dão na prática, né? Se dão na cidade, se dão na escola, nas relações, nos movimentos. Então, fez muito sentido para o meu curso, assim. Eu acho que sem isso eu não teria entendido muito bem o que todas aquelas teorias de relações internacionais significavam. Então, foi muito importante de poder trazer para o concreto, assim. Acho que muitos de vocês... ainda não consigo responder a pergunta mas aí, o que o RI faz? Mas acho que a gente está construindo isso, na verdade, né? E também acho que um outro aprendizado foi essa questão de a importância da educação popular em direitos humanos como um processo de empoderamento nosso, das comunidades imigrantes, né? Das pessoas como um todo na cidade. E como isso é muito importante quando a gente pensa em migração e a informação, como isso é uma questão muito importante, né, para que as pessoas possam acessar os seus direitos, entendam os seus direitos e consigam reivindicá-los. E isso tem muito a ver com o meu trabalho atual, porque muito do que foi construído, tem sido construído dentro da prefeitura hoje em dia, em termos de políticas para imigrantes, nada mais é do que fruto dos movimentos e fruto dessa reivindicação do que deve ser as políticas públicas para imigrantes, né? Então, eu trabalho na Secretaria de Direitos Humanos, na coordenação de políticas para imigrantes. O Gui também trabalhou lá, pode falar mais depois.
que foram criadas em 2013. Então, quando a gente começou no EPM, não existia ainda um órgão na prefeitura que pensasse essa questão. E isso foi a primeira vez que aconteceu no Brasil. Não existia até então essa estrutura, e isso é referência, inclusive, internacional ainda hoje. E em 2016 foi, então, adotada uma lei municipal, que depois foi regulamentada por um decreto desse mesmo ano, que hoje está na nossa política municipal para a população imigrante, que foi um processo participativo, né? Assim, principalmente. Então, se não fosse a conferência que aconteceu em 2013, as audiências públicas, as consultas, um comitê que foi criado junto com a sociedade civil para poder construir essa política, essa lei, a gente não teria o que a gente tem hoje, que é essa base muito sólida. Eu peguei uma mudança de gestão, né? Eu já entrei na gestão atual da prefeitura, e o fato de que a gente tem essa política institucionalizada faz toda a diferença. Assim, é a minha ferramenta de disputa todos os dias. É com isso que eu vou nas reuniões, é com isso que eu consigo pautar, e ela é muito boa porque ela é real, porque ela foi feita por pessoas que estavam vivendo a situação, entendendo quais eram as questões na prática, né? Então, sem essa política, a gente não estaria onde a gente está hoje na prefeitura. E aí eu queria trazer um pouco do que a gente faz, assim, nossos principais projetos, bem brevemente. Mas, por conta dessa política, a gente criou um conselho municipal para a população imigrante, que imigrantes estão neles, foram votados neles, e foi o processo de eleição e de voto que muitos deles tiveram pela primeira vez na vida. E também estão lá ONGs que apoiam imigrantes e ONGs de imigrantes, e é um conselho paritário. Hoje em dia a sua presidenta é uma refugiada síria, palestina-síria, a Nur. E ele é o órgão também, assim como a coordenação, primeira vez que a gente tem isso no Brasil. Além disso, a gente tem o CRAE, que é o Centro de Referência para Imigrantes, que também é a porta de entrada da prefeitura, com imigrantes atendendo em diversos idiomas para explicar como a pessoa pode se regularizar, como a pessoa pode acessar outros serviços. A gente atende mais ou menos 800 pessoas por mês nesse centro. Também outras cidades no Brasil estão criando agora, e tem risco de serem fechadas outras cidades no Brasil nesse momento. Então, daí a importância de São Paulo ser, enfim, um pouco vanguarda nesse sentido das políticas locais. A gente também tem cursos de português para imigrantes nas escolas, que é o Portas Abertas. Inclusive, vou falar desse projeto de vocês para a pessoa da minha equipe que cuida dessa área, muito interessante. Beleza. Que também foi possível construir um projeto intercultural para imigrantes nas escolas, pela primeira vez com uma política pública. A gente está em 3 escolas hoje em dia, mas a ideia é expandir, né? E a importância da educação também de adultos imigrantes, não só para aprendizado do português, mas para a construção de redes, né? Para a construção ali de... Também é um espaço empoderador, né? A gente também está organizando agora a 2ª Conferência Municipal para a População Imigrante, então eu queria fazer um convite para vocês aqui também, para participarem. A gente está num momento diferente do que a gente estava em 2013, quando foi a primeira, então é importante a gente revisar e pensar em novas propostas. Novos fluxos chegaram na cidade. E agora, nesse final de semana, a gente vai ter as pré-conferências da Zona Leste no sábado e da Zona Centro-Oeste no domingo. Se vocês quiserem entrar no nosso site, ver mais informações, mas vai ser no Centro Cultural da Penha e no Memorial da América Latina. Depois eu posso passar mais informações para quem quiser. E em novembro, dia 8, 9 e 10, vai ser a conferência principal também. Que vai ser a gente espera que seja um marco também importante para a gente pensar o que precisa ser ajustado e avançado na prefeitura. E, inclusive, tem um eixo sobre educação intercultural, então acho que seria bem legal o BPM se envolver. Mas é isso, não só, a gente não é responsável lá na nossa Secretaria de Direitos Humanos por, obviamente, implementar todas as políticas para imigrantes, porque os imigrantes vivem na cidade e acessam a UBS, a escola, precisam de um lugar para morar, precisam de emprego. Então, a ideia da política municipal, principalmente, é pensar como transversalizar, de fato, essa temática, que ela não é uma questão, uma exceção, uma questão à margem da nossa sociedade, não, ela precisa ser vista como algo que faz parte do cotidiano da administração pública em todas as suas secretarias. Elas precisam pensar sobre isso e levar isso em consideração. Então, a gente tem, por exemplo, centro de acolhida só para imigrantes da assistência social,
em gestões passadas, agentes públicos comunitários de saúde que eram imigrantes ou agentes do Centro de Atendimento ao Trabalhador que são imigrantes. Então, as outras secretarias também precisam incorporar essa questão, porque essa é uma questão transversal e ela deve ser universalizada, né? Então, a gente tenta um pouco difundir isso pela estrutura, por diálogos intersecretariais. É um pouco isso que eu tinha para colocar. Eu queria, mais uma vez, agradecer e dizer que essa é um pouco da minha experiência, mas muitas pessoas passaram pelo coletivo e construíram, e é muito bonito de ver eles se reinventando e tendo fases e projetos diferentes. Para mim foi muito, muito legal fazer parte disso e refletir sobre isso hoje em dia. Tem diretamente vinculado ao que eu faço. E também queria agradecer a professora Daisy por ter idealizado esse projeto e influenciado a vida de muitas pessoas por conta disso. E é um pouco isso. Obrigada. Obrigado, Marina. É muito bom saber que as pessoas continuam sendo constantemente inspiradas por essa grande passagem pelo IPM. O nosso próximo convidado é simplesmente um dos embaixadores do coletivo. Ele ficou por mais de 4 anos no nosso coletivo, com uma contribuição muito, muito grande, não só pelo coletivo em si, mas para a nossa própria história como extensionistas e militantes em direitos humanos. Assim como a Marina, como tantos outros, é bacharel em Relações Internacionais, foi um dos articuladores do EPM com atores do terceiro setor entre 2013 e 2017, com destaque para a construção da oficina sobre educação popular e migração no 7º Fórum Social Mundial das Migrações, que o EPM participou em 2016. Ele realizou intercâmbio na Indonésia, onde pesquisou e realizou atividades ligadas à questão migratória. Esse é o Gu, que é o Gustavo Machado. Bem, boa noite, gente. É muito bom estar aqui com tantas caras conhecidas. Eu acho que a gente teve milhares de momentos como esse, né? Durante a nossa graduação, a graduação de quem ainda está aí. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo. Eu participei do EPM de 2013 a 2017. Foi basicamente o tempo que eu estive aqui no IRI. E eu quero falar pouco porque eu quero que todo mundo aqui fale um pouco, porque eu não sou mais importante que todos vocês. Acho que justamente a ideia de coletivo é essa. Você passa o próximo slide para mim? E eu gosto muito desse slide que eu roubei da apresentação que a gente fez para os calouros em 2017. Eu acho que o coletivo é isso, a gente carregar a cadeira junto. O que é esse coletivo, né? Não é só um projeto, não é só um grupo, mas é essa ideia da horizontalidade que a gente sempre buscou e que foi essencial na minha formação como pessoa, como acadêmico, profissional, e que hoje eu sinto muita falta desse ambiente horizontal que foi o EPM durante tantos anos da minha vida. E, claro, carregar cadeiras em 3 pessoas é muito mais fácil do que carregar uma cadeira sozinho. Passa pra mim. Nos anos que eu estive aqui, eu creio que ainda hoje a gente sempre busca dar concretude para aquilo que a gente fala, que a gente fica sempre naquele drama de a gente fala sempre muito abstrato, esse negócio de via de mão dupla, educação popular, mas afinal, o que é isso? O que esse tal de EPM faz? Aí eu quis trazer uma pequena retrospectiva dos anos que eu estive aqui e de uma fonte que quem esteve e está no EPM conhece, que é o Drive do EPM, o famoso Drive do EPM, que tem infinidades de coisas lá dentro, fotos muito legais e comprometedoras também, mas eu não coloquei essas na apresentação. Quando eu cheguei em 2013, o EPM estava no momento de transição, né, que estava saindo da escola, como já foi comentado aí, e também era um momento do debate político nacional, de bater no Estatuto do Estrangeiro e propor uma nova política pública de migrações. Então, foi também no período da Conferência Municipal de Políticas para Migrantes, como a Marina comentou. Na época o Gui trabalhava lá na coordenadoria, né? A gente fez aqui na USP, foi na FEA, uma das etapas livres de preparação para essa conferência. A gente ajudou a escrever o que foi o documento base daquela conferência. Eu lembro até hoje do trabalho, o Martin deve lembrar com muita clareza também.
e todo mundo que estava envolvido aqui. A gente fez um esboço e passou para a prefeitura, e a prefeitura trabalhou em cima daquilo, e foi um documento bem robusto, super embasado. A gente procurou experiências de diversos outros países, em nível federal, em nível local, de políticas que estavam sendo feitas para a imigração. E é um documento que eu tenho muito orgulho até hoje, e eu tenho ele lá em casa guardadinho, nas minha caixinha de coisas do EPM. E naquele ano a gente também foi para Goiânia, no Colóquio Interamericano de Educação em Direitos Humanos, que foi incrível. E aí eu queria trazer uma coisa para a gente ter noção do valor de tudo isso que a gente construiu e constrói no EPM. Naquela oficina tem uma professora que até hoje eu gosto muito, que é a Maria de Nazaré Zenaide, que é da UFPB. Ela mediou a mesa em que o EPM estava presente. Existia uma mesa específica de extensão universitária nesse colóquio. E a gente foi muito elogiado por ela e pelos outros, porque o EPM é um dos exemplos que traz todos os aspectos que a extensão universitária pode proporcionar. Então a gente é um coletivo muito completo, e sempre foi, eu acho que continua a ser. E aí a gente buscava diversificar comunidades, tanto que em 2014 a gente fez uma mesa sobre refúgio, e a gente fez também uma mesa sobre o Conselho Participativo Municipal, que naquela época passou a ter representação migrante. Eu não consigo ficar sentado. E aí, a gente, naquele momento também, em 2014, teve uma audiência pública do anteprojeto de lei de migrações. Inclusive, a Daisy foi uma das que ajudou a escrever, né? E foi aqui na USP também. A gente foi na Comigrar, que foi a primeira Conferência Nacional de Imigrações e Refúgio, e fizemos uma oficina lá também, teve um público bem bacana. Fizemos uma oficina com a Guarda Civil Metropolitana, então, como vocês podem ver, naquele momento a gente estava muito próximo da prefeitura. E teve um sarau do Glicério, que essa é uma foto do que a gente fez lá, que foi antes da existência do CRAI, que a Marina comentou. Teve um abrigo provisório no Glicério para aqueles imigrantes haitianos que estavam vindo do norte do país naquele momento. E que a mídia projetava como algo péssimo, a gente quis trazer uma alegria e realmente foi um dia muito especial. E foi o 1º de dezembro imigrante, que foi um momento de colocar a cultura migrante nas escolas e trazer o debate para dentro do sistema educacional paulistano. 2015 foi o ano que eu não estava aqui, então eu estava mais distante, depois me complementem. Eu estava na Indonésia nesse período, a gente fez oficinas com os imigrantes do projeto Sidi Opuedo, e fizemos uma mesa que foi um grande sucesso, que era sobre a questão da imigração no Mediterrâneo. Quando eu voltei, a gente fez oficinas no CRAI, dentro de um projeto de extensão, né, de bolsa que a gente recebia aqui no IRI. Fizemos uma mesa de debate com a Casper Libero, então também num projeto de comunicação que a gente estava fazendo junto com alunos de lá. E a gente teve uma atividade no Fórum Social das Migrações, que também já foi citado, e que foi muito incrível. Eu acho que todo mundo que estava lá saiu bem marcado, a gente levou até lembrancinhas que nos marcaram bastante. No meu último ano de EPM, a gente continuou fazendo oficinas, dessa vez com o Sidi Opuedo, que para quem não conhece, é um projeto de imigrantes para ensinar português, então para outros imigrantes de diversas idades. E a gente fez um evento para repensar para onde nós iríamos a partir de então, que foi o evento Para Onde Vamos, Migrações de São Paulo, Rumos e Desafios. E aí que a gente decidiu fazer esse projeto de educação intercultural que a Bárbara introduziu, e é o que o EPM tem feito desde então, né? Desde 2018. Bem, eu acho que todos esses anos que eu estive no EPM, hoje as amizades que eu tenho aqui, vocês sabem, muitos de vocês são meus amigos, são vocês que foram do EPM. Então ele não é só um espaço de socialização, ele não é só um espaço de a gente lutar por políticas melhores, lutar por maior integração dos imigrantes e refugiados na sociedade, mas é um espaço de muito crescimento. E eu não digo só do pessoal, que, claro, acaba sendo mais marcante na minha trajetória, mas também acadêmico, porque a gente sempre faz isso numa interface com os estudos que a gente tem e traz um pouco para dentro do IRI, que é tão isolado da sociedade, a uma realidade, e também profissional. Eu percebi isso muito depois
que eu passei a trabalhar no terceiro setor. Não à toa passei a trabalhar no terceiro setor, justamente por toda essa influência, esse histórico que eu tive no EPM. Hoje eu trabalho no IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e eu faço um projeto que é o Guia dos Bancos Responsáveis, que avalia a responsabilidade socioambiental dos bancos brasileiros. Então, eu vi essa significância do que era o contato, como o me elogiou, embaixador do EPM, adorei. O que era esse papel e como isso foi útil para mim sempre. E o empoderamento mútuo, tanto da gente aprendendo com os imigrantes, quanto eles aprendendo conosco, que é o que a gente se propunha e eu acho que a gente conseguiu em grande parte. Eu lembro de uma mesa que a Giovana estava aqui e ela falou que como o EPM foi transformador na vida dela. Quem não conhece a Giovana, ela é uma imigrante super ativista, super feminista, que, enfim, é uma pessoa incrível. E ela disse que o que deu o estalo nela para todo esse ativismo foi quando ela conheceu o EPM. Ela falou isso numa mesa aqui. Isso me emocionou profundamente, saber que eu fiz parte desse projeto tão bonito que transformou tantas vidas, inclusive a minha. E eu acho que mais do que tudo a extensão ela é algo necessário, que a gente estuda de graça nessa universidade, que apesar de seus apesares é muito boa, e quem paga nossos estudos é basicamente a população mais pobre, que é quem incide mais o ICMS, né, proporcionalmente. Então a gente não está fazendo um favor, a gente nem deve ser egoísta, é uma obrigação fazer extensão com aqueles que não estão dentro da universidade e também permitir que esses acessem a universidade de diversas formas, tanto como estudantes, como em eventos e tal, como a Bárbara estava falando, bibliotecas. E o EPM tem muitos ciclos, a gente sempre sofreu muito, né, com isso. Às vezes a gente tinha 4, 5 pessoas e a gente tinha 20. Coloquei 10 milhões porque eu gosto de hipérboles, mas tem esses momentos de muita fartura e esses momentos de falta. Mas eu acho que a graça do EPM e a graça da autogestão e o que a gente tem feito, e por isso que o EPM está completando 10 anos, parabéns a todos nós que nos envolvemos nisso, é a possibilidade de renovar as pessoas, de mudar a cara do coletivo, de sair de uma atividade para fazer outra. Então acho que essa é a riqueza. E aí, como eu quero que vocês falem, eu vou deixar uma pergunta para todo mundo. Olhando em perspectiva, o que é o EPM? O que vocês consideram? Vocês que participam, e, enfim, quem foi tangenciado minimamente pelo EPM, o que é esse tal de EPM para vocês? Então, é isso, e eu termino com fotos de alguns dos momentos mais emocionantes, eu acho, de trajetória como EPM, que são os famosos imersivões, que é um neologismo de intensivão com imersão, que inclusive o Hugo, que não pôde vir, mas foi ele que cunhou esse termo, então créditos ao Hugo. E aqui 2013, 2014, 2016, 2017, não achei de 2015, me disseram que existe essa foto, mas não achei. Mas esses momentos tão catárticos, momentos de tanta experiência que nós temos e que eu levo assim, muito guardado dentro de mim, mas mais do que essa questão pessoal, acho que o EPM é um coletivo de extensão e ele se propõe a ser algo para fora, e eu acho que a gente conseguiu, como eu trouxe nesses exemplos dos anos que eu estive, e eu tenho certeza que vai continuar sendo, seja de qual forma e formato for. Muito obrigado, gente, muito obrigado pelo convite também. Obrigado, Gu. Nessas horas eu queria estar na plateia para chorar um pouquinho. Se o Gu foi para as gerações mais novas, o embaixador, a gente também teve uma grande embaixadora, com experiência em pesquisa de movimentos sociais, globalização e ciência política. Ela não é só graduada no IRI, mas também é mestre aqui pelo IRI. Foi integrante do Educar entre 2011 e 2017, tendo contribuído para atividades junto a organizações sociais, além de ter representado o coletivo na etapa preparatória para a primeira Conferência Municipal de Políticas para Migrantes aqui em São Paulo, do qual falou um pouquinho, inclusive, a Marina. Ela é a Velma, mas aqui a gente também chama de Natália Araújo. Meu nome é Velma, meu apelido é Natália. E, gente, boa noite a todas e todos. Eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui. Queria agradecer muito o convite que vocês me fizeram. E eu nem vi o tempo passar. Eu estava lá, não nos primeiros dias do Educar, mas nos primeiros anos, e de repente agora a gente está fazendo 10 anos. Isso muito me emociona.
E eu acho que uma das coisas mais bonitas do Educar é a capacidade de se transformar. Nesses 7 anos em que eu estive no Educar, a gente viveu muita coisa, a gente se transformou muito e, felizmente, o cenário da migração hoje, em São Paulo, mas acho que no país como um todo, é bem diferente de quando a gente começou. Lá em 2011, 2012, todo mundo se conhecia, todo mundo que era militante da pauta de migrações se conhecia. Era um mundinho bem pequeno e hoje a gente vê uma profusão de organizações, de projetos, de coletivo, tem muito mais gente envolvida na militância com migração e direitos humanos e eu acho que a gente tem uma contribuição bastante considerável nisso, obviamente não sozinhos, sempre com muita gente muito importante e muito aguerrida, mas a gente tem a nossa contribuição. Bom, foi bem difícil preparar essa fala, porque, como todo mundo aqui falou e acho que vai falar, a gente vive muita coisa no Educar. Acho que o Educar desafia as leis da física do tempo. Parece que o tempo do Educar é diferente do tempo do mundo, então é tudo muito intenso. E eu participei de muita coisa, mas eu tenho muito apreço de oficinas que a gente fez em 2013 sobre legislação migratória. Foi um período bem difícil do Educar. Eu lembro de uma plenária que estava eu, a Mar, o Caio e o Mal, e foi logo depois que todos os veteranos e veteranas tinham se formado ou ido tocar outros projetos e a gente ficou ali com o Educar na mão. E aí a gente realmente considerou encerrar o coletivo, a gente não achava que a gente era capaz de tocar isso, mas aí, que bom, a gente não encerrou, a gente teve um estalo e começou a desenvolver outras atividades e a gente começou a fazer oficinas sobre legislação migratória com os imigrantes e acho que foi o período em que a gente começou de fato a se apropriar do Educar, em que o filho estava na nossa mão e a gente tinha que cuidar dele com o maior carinho possível. E nessas oficinas a gente tinha a missão de traduzir o juridiquês do Estatuto do Estrangeiro. Na época ainda vigorava o Estatuto do Estrangeiro, que é uma legislação muito retrógrada do período da ditadura militar, e a gente foi com a missão de traduzir isso com os imigrantes a partir das vivências cotidianas deles e não a partir de um conhecimento abstrato vindo somente da academia. E nesse período a gente tinha encerrado o nosso trabalho com as crianças e adolescentes da MF Infante Dom Henrique e a gente decidiu se desafiar nessa nova experiência. E a Giovana, como o Hugo falou, foi muito essencial nisso tudo pra gente. E teve uma oficina no Museu da Imigração, não sei se a Má vai lembrar disso, que um imigrante uruguaio, eu não lembro mais o nome dele, falou que ele achava correto que depois de saírem da prisão, os imigrantes que foram presos tivessem seus documentos confiscados, afinal eles tinham cometido crimes e tinham que pagar por isso. E acho que essa fala foi um balde de água fria, mas acho que ela trouxe um dos maiores aprendizados que eu tive nesse período do Educar para o Mundo. É um aprendizado um tanto óbvio, mas que é difícil até, que, enfim, nem todo migrante é um ativista progressista, necessariamente, e que todas as pessoas, inclusive nós, os ativistas, temos contradições e questões a serem desenvolvidas, e é justamente o trabalho com essas questões que faz da educação popular, da extensão universitária, algo tão transformador. E nessa toada, acho que eu aprendi o que é educação emancipadora de verdade. O educador Paulo Freire, em quem a gente muito se inspirou ao longo desses anos de educar, trabalhava com a expressão educador educando e também educando educador, mostrando que a educação é de fato uma via de mão dupla em que quem está de fato nela, de corpo e alma, não passa incólume. É algo muito transformador de fato e que, enfim, os contatos humanos eles são muito poderosos. A abertura para o outro, a valorização da bagagem cultural do outro, o olho no olho. E nessas a gente vê que a educação de fato é algo coletivo.
E aí eu vou citar uma frase do Paulo Freire, que eu gosto muito, talvez vocês até conheçam, da Pedagogia do Oprimido. E aí ele diz: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ou seja, a educação não se dá sozinha. A educação é troca, é embate, é questionamento. E se não há criticidade, que é algo que a gente preza muito nesse trabalho, não há de fato construção de conhecimento. Há uma simples retenção de informação. E acho que essa frase nos diz também que não existe conhecimento absoluto, embalado a vácuo, separado do mundo. Acho que o conhecimento tem que estar muito imerso na realidade, muito embebido das relações sociais, e que a realidade concreta tem que ser valorizada e é de onde a gente parte. Está Paulo Freire de novo, porque eu gosto muito do Paulo Freire, então vamos lá. Tem uma frase que Paulo Freire detestava, que era: Eva viu a uva, que era uma frase usada antigamente para alfabetizar crianças e adultos, para as pessoas aprenderem o som do V, enfim, aprenderem a ler com essas palavras mais simples. E para o Paulo Freire não bastava saber ler mecanicamente Eva viu a uva, era necessário também compreender que posição a Eva ocupava no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva, quem lucra com esse trabalho. Enfim, essas palavras, eu esqueci de colocar aspas, mas essas palavras são do próprio Paulo Freire. E do mesmo jeito, trazendo um pouco para o nosso cotidiano de relações internacionais, e aí trago mais um aprendizado que eu tive no Educar: não adianta a gente estudar várias coisas de RI, não adianta a gente aprender, por exemplo, o paradigma realista de relações internacionais, em que tudo se resolve com uma balança de poder entre potências, sem se perguntar o que faz de um país uma potência. Se um país é potência, por que o outro não é? Quais são as relações entre esses que são potências e os que não são? O que tem nessa história toda? O que tem de concreto? Bom, do mesmo jeito, não adianta a gente chegar para os imigrantes como seres iluminados, expondo a legislação e dizer que no Brasil o imigrante não vota, por exemplo. Mas e daí que o imigrante não vota? A gente tem que perguntar por que votar é importante, desenvolver com os imigrantes o conhecimento de por que votar é importante nesse contexto de descrédito, tanto da política institucional como da política não institucional. Por que a Constituição Federal, por exemplo, incorporou várias questões retrógradas do Estatuto do Estrangeiro, como o fato dos imigrantes não votarem? O que significou a ditadura militar no Brasil, o contexto em que o próprio Estatuto foi criado? Enfim, tudo isso são exemplos de questões práticas de como a gente pode trazer o conhecimento para a concretude. Acho que esse é um aprendizado muito importante que a gente tem no Educar para o Mundo. Um outro aprendizado que eu queria trazer é sobre a horizontalidade. Às vezes parece muito abstrato, a gente fica muito nos jargões, a gente tem que ser horizontal, dialógico, e às vezes a gente não sabe o que é isso, mas acho que é mais simples do que a gente imagina. Acho que horizontalidade é a ideia bem radical de considerar que o outro é igual a você, que não tem conhecimento superior ao outro. Em termos de hierarquia, claro que isso não significa fazer uma ode cega ao conhecimento popular e nem criar homogeniza ao conhecimento acadêmico, como várias vezes se vê em alguns círculos extensionistas, mas pensar para quem a gente produz o conhecimento, até onde o nosso conhecimento vai, se o nosso conhecimento é socialmente referenciado, o que a gente está fazendo aqui na universidade? Qual é o papel de tudo isso? E mais, não existe educação neutra. Esses dias eu me passando no Facebook dizendo, tipo, neutro é detergente, você é conivente. E, enfim, a gente não pode ser neutro, a gente não é detergente. E a gente aprende isso no Educar, a tomar um lado da história, o lado dos oprimidos, o lado das pessoas que estão
apesar de estarem sofrendo muitas questões, têm muito a contribuir com a construção que a gente está fazendo e estão juntos com a gente nessa construção, estão carregando o banco junto com a gente. Então, esse banco não é isso que o Gu mostrou, não é só a gente que carrega, os imigrantes com quem a gente tem contato carregam também. Bom, e eu tinha muitas coisas para falar, mas acho que eu estou muito emocionada e aí eu me embananei um pouco. Eu vou trazer só um último ponto para encerrar minha fala e passar a palavra. Muitas vezes quando a gente entra no curso de RI, a gente tem uma visão um tanto idealizada do curso, como se RI fizesse parte de um universo glamuroso, grande, onde são pensadas as grandes estratégias ou onde se fazem as grandes negociações para a paz mundial. Mas aí logo nos primeiros meses de educar, a gente percebe que o mundo começa ali na esquina, que esse mundo que parece tão distante quando a gente começa a estudar relações internacionais é o mundo que a gente vive e que tudo que a gente faz, desde a comida que a gente cozinha até o que a gente aprende na faculdade, tem a ver com relações internacionais e é fruto de relações entre povos, entre culturas, sejam essas relações conflituosas ou harmônicas. E que o nome, relações internacionais, relações entre nações, só conta metade dessa história. Por quê? Porque o que é uma nação? É um grupo supostamente homogêneo que ocupa o território de um estado. Porém, existe uma miríade de relações sociais que passam ao largo disso. Há um conjunto de narrativas, de micro-relações, de histórias de vida, de intercâmbios que não cabem nas limitações fronteiriças que o Estado-nação criou. E, nesse sentido, eu aponto que um dos principais aprendizados que eu tive no Educar para o Mundo é ver além de um suposto cosmopolitismo, mas que às vezes não é nada cosmopolita e que circula entre Nova York, Paris e Londres. E, na verdade, o mundo é bem maior do que isso e as relações internacionais, elas também estão no chão que a gente pisa e às vezes muito mais do que a gente imagina. Eu concluo por aqui e concluo com a provocação de que eu acho que na extensão universitária popular a gente deve trabalhar com a utopia do dia em que a gente não seja mais necessário. No dia em que não seja mais necessário fazer extensão universitária para que o conhecimento acadêmico saia da Torre de Marfim da universidade, para que o conhecimento popular entre aqui. Acho que a gente tem que trabalhar para que um dia essa fronteira não existe, que o conhecimento seja muito mais socialmente referenciado do que ele é hoje. Muito obrigada. Obrigado, Velma. Acho que essa fala vai muito naquela visão de que o EPM desafia aqui a academia ao colocar como centro o ser humano, né? As pessoas no centro das relações internacionais. Então, agora seguindo para os fundadores do coletivo, ou aqueles que fundaram, imagino que eles vão colocar exatamente esse título, né? Nosso próximo expositor é coordenador de projetos da Organização Internacional para as Migrações. Ele tem mestrado em políticas públicas pela UFABC, se formou aqui no IRI, tendo sido um dos primeiros integrantes do EPM entre 2009 e 2012. Ele atuou também na coordenação de políticas para imigrantes da Prefeitura de São Paulo e foi voluntário no Fórum Social Mundial de 2006 em Caracas. É o Gu Otero. Oi, boa noite, gente. Gu não, eu falei Gu, é Gui. Oh, meu Deus. Perdão. Bom, também agradeço o convite, fiquei muito feliz mesmo de poder estar aqui com vocês. Também muito feliz de saber que o coletivo chegou nos 10 anos, né? De fato, como ele falou, teve uma época aí que não sabia se ainda existia, se não existia para um dia. É sempre bom ver que continuou e chegou onde está hoje, né? Eu queria começar falando que acho que o pessoal já falou muito bem o que o coletivo fez, o pensa, quais são os princípios que a gente seguiu.
começar dizendo, primeiro, que, bom, extensão não é fácil, né? Nunca foi. Então, especialmente o pessoal que está no coletivo hoje. Né? Nunca foi desde aquela época e nunca foi antes de existir EPM, porque também sempre gosto de lembrar que extensão no IRI não começou com o Educar para o Mundo. Né? Existia antes, também para não passar de velho sozinho, eu sou da 6ª turma, né? Não estou sozinho aqui, tem pessoas aqui escondidas no auditório, que também são da 6ª turma, James, César, Cintia, estão todos aí. Mas eles também lembram que o debate de extensão aqui dentro do Instituto de Relações Internacionais existe desde a primeira turma. Né? O problema é que, bom, naquela época, como vocês sabem, não existia esse prédio, não existia Base Ventura, não existia outros... Você usou essa mala que você passou. Não existia desventura aqui, na USP, muito bem. Nem outros professores, né, que estão dispostos a sentar e conversar, dialogar e construir junto com os alunos, que hoje em dia aparentemente tem, né? Naquela época mal isso a gente tinha. E existia mais do que isso, até um boicote direto a qualquer atividade extensionista dentro do IRI. Né? Não era visto com bons olhos, não era visto como uma coisa que o Instituto, um caminho que o Instituto deveria seguir. A diretoria ativamente boicotava os projetos, tentava convencer os alunos a não fazê-los, falava que tinha que fazer outras coisas mais interessantes, enfim. Mas foi uma luta e uma resistência muito importante dos alunos das primeiras turmas, e que foram indo por caminhos e trabalhando com extensão sem ficar muito preocupados se aquilo estava dentro do campo de relações internacionais ou não. Né? Então o pessoal fazia muitos projetos relacionados a assentamento e reforma agrária. Quando eu entrei, a gente fez estava, né, em construção, naquela época, um projeto com rádios comunitários. Né? É necessário dizer que nenhum professor aqui queria dar bola para nós. A gente teve que ir para a Faculdade de Saúde Pública, né, para isso, para conseguir desenvolver esse projeto. Eram 4 pessoas naquela época, né? Inclusive, também é importante destacar, a extensão também nunca foi popular, nem mesmo dentro da esquerda ou do movimento estudantil. Né? Também fazia parte fiz parte da gestão do centro acadêmico, que era uma gestão que resolveu encampar isso, outras gestões anteriores também, mas o fato é que nunca foi algo assim, nunca foi colocado como uma prioridade, porque tinha muitas outras coisas se passando. Mas foi um trabalho muito, né, desalentador de você estar ali sozinho, 4 pessoas, aquela coisa, como vocês sabem, não tem bolsa, não tem sala, não tem nada. A sala do Lima naquela época era menor do que esse tablado, eu acho, que era ali na fé. E até que, de fato, em 2009 a gente teve uma mudança muito importante. Né? Então tinha todo esse caldo, todo esse acúmulo, né, entre esses alunos do IRI daquela época, que com a chegada da Daisy conseguimos mobilizar e montar de fato um projeto que depois tornou um coletivo que, né, a partir daí teve mais apoio do Instituto, mais atenção por parte dos alunos. Né? Nunca vou esquecer, nas primeiras reuniões tinham 20, 30 pessoas, era impressionante. Depois de 6 meses não tinha nem um terço daquilo, mas o pessoal se frustra muito, acha que é uma coisa, quando vê, não é nada divertido, né? Também passei ótimos momentos, mas assim, não tem nada, não tem nenhuma graça fazer isso. É trabalhoso, eu não gosto de acordar domingo de manhã, mas é isso, né? E isso começou a se desenvolver muito, a gente acho que deu uma linha muito importante de fazer essa reflexão sobre extensão feiriana, o que isso significa e o que a gente pode levar, impactar com isso. Né? Então, as coisas que foram faladas aqui, que eu queria dizer, assim, não levem isso
não desprezem isso, né? As coisas que o EPM fez e deixou foram muito importantes para a cidade toda, né? Vamos citar aqui a conferência, né? A elaboração do documento da conferência, da primeira conferência de imigração do país, né? Não foi do país, né? E o Educar está dentro disso. A Infante Dom Henrique, né? Depois que a gente saiu de lá, depois de muito tempo, entrou um diretor que revolucionou aquela escola, né? Revolucionou aquela escola muito também aproveitando o acúmulo que nós e outras pessoas, outros coletivos, os próprios imigrantes deixaram ali, né? Hoje, Infante Dom Henrique, eu, né, costumo viajar muito por aí, sempre que muitas escolas, pessoas da área de educação, as pessoas conhecem Infante Dom Henrique, né? Porque o trabalho que ele faz hoje é realmente uma referência, né, na cidade e no país inteiro. E a própria Constituição da Coordenação de Políticas para Migrantes e da Política Municipal também se aproveitaram muito e beberam muito dos conhecimentos das redes que foram construídas dentro do Educar Comum. Então, é realmente algo que se você para pensar e analisar e isso sem contar, enfim, participações nos congressos, artigos que a gente escreveu, então a gente sempre teve essa preocupação de lembrar, por isso que a gente esquece, né? A gente não é um coletivo que fora da universidade, a gente não pode querer ser, jamais será o Sijopuedo, a UARMES, ou que coletivo vocês quiserem. Nós estamos na universidade, isso significa alguma coisa. A gente está aqui para produzir conhecimento, para compartilhar conhecimento, ensinar, trazer a sociedade que está fora para dentro, ir para fora, derrubar os muros, enfim, todas aquelas coisas. Eu estou supondo que todo mundo bem que já deve ter lido, pelo menos extensão em comunicação, e isso não é fácil, né? Ou seja, sempre foi difícil, continua sendo, e uma coisa que eu também vejo de forma bastante curiosa é que hoje em dia, naquela época, 2009, não existia quase nada, né? Muito mobilizado na cidade, tirando algumas organizações já mais tradicionais. Hoje em dia você tem uma infinidade de coletivos, grupos, uma coisa que eu sempre vejo muito no meu trabalho, aqui em São Paulo e fora, infinidade de grupos de voluntários de universidades das mais diversas trabalhando com migração, né? Que nós sempre tivemos uma crítica naquela época, dentro do EPM, dentro da gestão, ao voluntarismo, né? O Paulo Freire também tem essa crítica. E claro que fazer voluntariado é importante, você aprende muita coisa, você faz contribuições, etc., mas é diferente de um coletivo de extensão universitária com essa proposta popular. A gente não pode esquecer nunca disso, né? E tanto é que nós conseguimos trazer esses impactos importantes, deixar esse legado importante na área de migrações em São Paulo e fora daqui, né? Que a Marina falou, é verdade. A coordenação, a política municipal, as coisas que foram feitas em São Paulo, que o EPM participou, são cases estudados em vários lugares do mundo, né? Artigos sobre isso, chama para congresso, chama para seminário, então isso não é pouca coisa, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que se orgulhar e também que pode inspirar outros grupos dentro da USP e fora. Não sei como é que está hoje aqui a extensão na USP, mas naquela época o EPM ninguém conhecia e hoje nós temos 10 anos. Não é qualquer grupo de extensão que dura 10 anos. Inclusive, acho que talvez muitos que a gente tinha naquela época, hoje em dia não existam mais, né? E isso precisa ser mantido. Precisa manter isso aí, né? O que eu queria terminar, eu acho que eu não terminar, até porque eles vão falar também, acho que é legal a gente algumas perguntas, ter um debate. Que eu queria dizer, por fim, que uma das coisas que tem me incomodado muito, né, eu tenho feito essa reflexão no próprio trabalho, é
é que aquilo que a gente dizia naquela época, de que a voz dos migrantes é importante, precisa ser ouvida, o conhecimento que eles têm não é menor, eles precisam estar envolvidos em todos os espaços de decisão, de atuação, etc. Precisam estar dentro da universidade, precisam ocupar os espaços. Isso é, até hoje, absolutamente revolucionário. E é uma coisa é muito triste de ver isso. De você ver que até hoje são pouquíssimas as instituições, seja na universidade, seja na ONU, seja no setor privado, seja no governo, seja principalmente no terceiro setor, na sociedade civil, você não vê espaço de abertura aonde os migrantes estão incluídos. Ou seja, aquilo que o PPM começou a defender até hoje, espero eu, continua sendo algo muito fundamental. Então, eu queria dizer isso para dizer que vocês continuam tendo um trabalho muito importante para cumprir, de levar esses princípios, de levar esse modo de trabalhar, porque sem isso você tem, enfim, vou entrar aqui nos detalhes, tem bizarrices que vocês nem imaginam acontecendo por aí. Os venezuelanos então nem se falam. Por exemplo, é como se alguém fosse construir um projeto de educação intercultural e nunca ter conversado com uma Giovana, com uma Verônica, com tantos outros educadores migrantes que você tem por aí. Então isso é importante, continua sendo importante. E é importante que esse coletivo leve isso para frente, porque eu honestamente não vejo levando esse trabalho. Mas é isso, né? Depois a gente fala mais nos debates, nas perguntas. Obrigado, Guilherme, por nos fazer lembrar de que a extensão não é só diversão, né? Não é só isso, é difícil, também tem suas tristezas, percalços, enfim. Ela é difícil e requer muita dedicação. Eu não sei se você é exitoso em apresentar a nossa próxima e última convidada, nossa querida expositora. Ela foi professora aqui no IRI, foi idealizadora do Educar para o Mundo lá em 2009. Depois disso, ela criou o projeto São Paulo Cosmópolis para o mapeamento de políticas públicas para a população imigrante. Participou da comissão de especialistas que redigiu o anteprojeto de lei de migrações e promoção dos direitos dos migrantes no Brasil e recentemente nos deixou órfãos ao conquistar merecidamente o título de professora de ética da Faculdade de Saúde Pública. Agora eu tenho a honra de passar a palavra para Deise Ventura. Muito obrigado, Moisés. Quando eu recebi esse convite, eu respondi assim que eu vi a mensagem e já fui me exibir nas redes sociais. Eu disse que foi o melhor convite que eu recebi na minha carreira e um dos melhores da minha vida, e não tava brincando. Eu acho que isso... Eu pensei muito sobre o que eu ia dizer aqui hoje para vocês. E depois eu tomei aquele balde de água fria quando Moisés disse que eu tinha 15 minutos. Então, uma das coisas que eu tinha começado a fazer é olhar as fotos, ler os e-mails desde 2009. Eu pensei, vou tentar colocar o nome de todo mundo e ver as coisas mais importantes. 15 minutos não teria nenhuma chance de fazer isso. Mas foi ótimo porque vou fazer. Depois a gente conversa sobre como juntar toda essa informação, esse drive, fazer um livro. A gente tem que fazer, viu? A gente tem que fazer porque a gente está vivendo um momento crucial. Eu não estou dizendo nenhuma novidade para vocês, né? Mas o risco de virada desse tema no Brasil é iminente. E qualquer forma de ativismo que nós tivemos, ainda mais essa que resgata memória, que seria, por exemplo, a gente fazer um livro, uma publicação com a história do EPM, já tem um artigo muito bacana que foi publicado que nos ajuda em parte, mas fora as fotos comprometedoras, tentar resgatar, ao mesmo tempo contando a nossa história e honrando tantas pessoas que participaram, que obviamente eu não vou ter o tempo de citar, mas também as grandes questões que a gente discutiu, que são questões que continuam atuais. Mas defender esse tipo de extensão que já foi destacado aqui, mostrar como algo positivo é muito importante agora. E também, com isso, encorajar outros a seguirem esse caminho. Então, com isso, eu já digo que eu não vou falar sobre todos os detalhes dessa história. E com certeza eu vou ser injusta não citando alguns nomes. Mas eu preciso dizer
dizer para vocês o seguinte. Eu já existia em 2008, cheguei aqui em São Paulo, não conhecia a cidade, assim, foi um momento pessoal muito difícil para mim, tomei uma decisão, quando eu cheguei aqui em São Paulo, cheguei sem emprego, participando de um projeto de pesquisa e dando aula na Unicinos, fazendo ponte aérea toda semana. Aí passo no concurso do IRI, eu não sabia muito bem o que era o IRI. Era alguém que tinha uma formação jurídica tradicional, em uma escola tradicional, mas surgiu a oportunidade de fazer o concurso, passei e entrei na área de relações internacionais. Para vocês terem uma ideia do impacto disso na minha vida, hoje eu sou presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Sou presidente da área. É um negócio incrível. Quer dizer, em 10 anos, para uma pessoa que tem 52, isso foi o começo de uma revolução, né? Aí eu chego aqui, venho de Universidade Federal, para mim é normal fazer extensão universitária, sempre fiz no direito, você sabe que tem um movimento bastante forte da assessoria jurídica popular. Assessoria, né? Porque justamente o movimento que tinha consciência de que a gente tinha que evitar as armadilhas da assistência. A assistência que despolitiza, a assistência que cria vínculos perversos entre as pessoas. Eu tinha essa visão e estava chegando na USP, conhecia muito mal a USP, devo reconhecer isso, né? Conhecia muito mal a USP. Levei muito tempo para entender como funcionava, o que tinha aqui dentro. E pensei que ia ser algo absolutamente natural. Não é. Extensão até hoje não é algo que caracteriza a área de relações internacionais. Agora tem dentro da ABRE uma área de ensino e extensão que eu espero que se desenvolva muito. Claro que vou fazer o que tiver ao meu alcance para que se desenvolva. Mas não era natural. E aí alguém me disse, fala com o César e com a Lilian, que era um RD, se não me equivoco. Aí fui falar com o César e com a Lilian e fechou todas, né? Quer dizer, como todo mundo queria, faltava mesmo direcionar esses projetos que já existiam, mas em relação aos quais havia uma certa inquietação, uma insatisfação mesmo. O Centro Acadêmico do Guimarães Rosa ficava num dos prédios anexos da FEA e a gente dava aula na FEA naquela época. E não só era uma sala pequena, como tinha uma coluna no meio. Então, nas reuniões, a gente falava assim, dependendo da colocação, entrava atrás da coluna. Não. E ali, a gente chegou para conversar o que a gente... Eu acho que isso foi muito lindo, por isso que eu acho que essa história tem que ser contada. Quando eu recebi o convite do Moisés dizendo idealizadora, eu me senti tão incômoda com essa palavra idealizadora. Eu fui olhar os primeiros e-mails, de uma certa forma, assim... no sentido de que eu idealizei, eu esperava muito desse projeto, eu acho que eu fiz muita gente sofrer por isso, né? Porque eu queria, tá? Eu nunca concordei com a horizontalidade, nunca. Aí eu queria coordenador, eu queria saber quem era responsável por cada tarefa, vocês me enlouqueceram com esse negócio. A minha ideia era, se todo mundo é responsável, ninguém é responsável, que história é essa de horizontalidade? Eu quero verticalidade. Vocês coordenam vocês, quem é que faz? Acontecia isso, domingo de manhã, cheio, quem é que era para trazer o panfleto? Não sei quem é que era para trazer. Isso me enlouquecia completamente. Esses dias eu estava conversando com o Thiago Aru sobre isso, ele se matava rindo, mas na época não tinha graça. A cada 2 meses, vamos sair da escola. Meu Deus! Guilherme sempre foi uma das pessoas que me ajudou a dizer é fundamental ficar na escola, tem que ficar na escola por experiências que ele tinha antes sobre educação. Mas a cada 2 meses a gente rediscutia tudo, eu enlouquecia com isso, né? Mas então, com certeza não foi ideia minha, foi uma conversa, os alunos que eram egressos da Escola Federal do Pari falaram na Praça Cantuta, que eu não conhecia, a gente foi lá tomar um tanto banho de empanada. Sabe a empanada saltenha que é muito líquida dentro? A gente não sabia, né? Todo o EPM se queimou no primeiro ano. Outra coisa maravilhosa, a gente ia lá para Cantuta, ninguém falava com a gente. Ninguém nos dava bola, né? A gente achava USP, a gente foi, né? Foi uma forma incrível de nos colocar no nosso lugar de uma certa forma e descobrir um lugar pra gente nessa história toda. Mas era um momento
em que não tinha acontecido o fluxo migratório dos haitianos ainda. Né? Então, o que a gente tinha de debate em São Paulo era essencialmente sobre imigrantes latino-americanos e, em particular, bolivianos. Quando surgiu a febre da chegada dos haitianos, no pior sentido possível, né? Porque a chegada dos haitianos foi apresentada à opinião pública como um problema, uma crise, a gente já tinha alguma cancha. E aí esse tema foi crescendo no Brasil, foi ganhando manchete e tal, e a gente já vinha formando massa crítica, começou a crescer mais a luta pela mudança da legislação, houve uma mudança importante no governo brasileiro também, né? Paulo Abrão se tornou secretário nacional de Justiça, começou a pautar isso dentro do governo, outros setores tiveram que se reacomodar, o CENIG pautando alguns avanços, enfim. Foi uma convergência de diversos processos nos quais a gente foi se forjando. Por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com migrações internacionais. Nesse momento eu até, coisa que eu lamentei minha vida inteira, eu até gostei de ser advogada. Né? Porque o que acontecia? Tinha dúvida, né? Havia dúvidas objetivas sobre o que poderia ser feito dentro daquele quadro jurídico e como deveria ser a nova lei da imigração. Então, eu fui estudando isso porque precisava, fui chamando colegas, conversando. Aí, comecei a conversar com quem trabalhava nesse tema na USP. A maior parte das pessoas me foi apresentada pelos alunos, por exemplo. Foi a Melina que me apresentou a Rosana Reis, que se tornou uma pessoa fundamental na minha carreira e na minha vida. Então, fui descobrindo, conheci Flávia Schilling por meio da Giovana Modê, que foi conversar conosco lá no Guima. Né? Então foi se abrindo um mundo para mim. Eu não vou dizer para vocês que eu tenha me tornado uma especialista nesse tema no sentido acadêmico do tema. Eu continuo não sendo meu objeto principal de pesquisa. Eu não acho que eu tenha uma produção científica significativa sobre isso. Mas eu fiz e continuo fazendo extensão universitária nesse tema e ainda assim, independente de ser essa forma de pesquisa tradicionalmente considerada como tal, é uma atividade extremamente importante na minha produção e no meu emprego do tempo. Eu continuo muito envolvida com o tema da migração graças a vocês, graças ao Centro Acadêmico Guimarães Rosa, que também, com certeza, é idealizador tanto quanto eu. Agora, claro, ele começou como um projeto de extensão que a gente conseguiu formalizar sob a minha coordenação. Depois, esse momento que foi referido aqui, pela Velma particularmente, depois pelo Gui, o que aconteceu? A gente fez um convênio com a Prefeitura Municipal, e aí eu pensei, se a gente entrar nesse convênio com a Prefeitura Municipal na gestão do Haddad, que queria levar o tema, o Haddad tinha prometido isso na campanha eleitoral, se a gente fizer isso como coletivo horizontal, isso vai ser um desastre. Eu vou brigar com todo mundo. Eu briguei com todo mundo igual, mas eu vou brigar, isso não vai dar certo. Então eu cheguei e disse, olha, a gente vai fazer o São Paulo Cosmópolis, muito menos ambicioso no sentido de atuação extensionista, mas respondendo a essa demanda da prefeitura, né? E no fundo as coisas aconteciam, o Cosmópolis fazia junto com o Educar e tal, e o Educar ficou, eu pensei que de uma certa forma a gente estava dando a liberdade para o Educar ser exatamente o que ele quisesse, sem ter um professor enchendo a paciência. Tá? E eu acho que isso foi bom e acho que isso funcionou bem. O Cosmópolis seguiu como convênio cumprindo o seu papel com as limitações que tem, como diz o Gui. Não é fácil fazer extensão universitária de uma forma geral, mas lidar com o poder público na extensão universitária é particularmente desafiador. Quando houve a mudança da gestão, a gente aguentou 1 ano e depois a gente decidiu não renovar o convênio porque ficou muito difícil realmente trabalhar junto. E deixou de haver esse projeto de extensão institucional do IRI relativo a migrações internacionais. O que o IRI tem hoje é esse coletivo, é o Educar para o Mundo, e eu acho muito bom isso. Né? Eu acho que é muito bom que o IRI siga nesse caminho por meio desse coletivo estudantil. Eu vou pular uma série de coisas, eu vou dizer só 2 para respeitar o meu tempo, que eu considero fundamentais. A primeira delas é o meu orgulho, porque eu acabei, sem querer, me tornando uma especialista no sentido lato da palavra, em legislação migratória, por absoluta necessidade. Eu acabei fazendo parte da comissão que redigiu o anteprojeto de lei de migração. Foi uma confusão tão grande a apresentação desse anteprojeto,
que precisaria muito tempo para explicar e não vale a pena. Mas foi um enorme aprendizado, não só sobre temas jurídicos de imigração, mas sobre como funciona, né? Como funcionam os governos, como são elaboradas as leis e como é difícil forjar dentro dos governos consenso sobre esse tema, que é um tema delicado tanto para a esquerda como para a direita e que é o verdadeiro manjar da extrema-direita hoje no mundo inteiro. Mas sendo chamada para opinar ou para trabalhar sobre o tema das migrações em diversos lugares, em diversas esferas, é impressionante encontrar egressos do Educar em funções importantes desse tema. Eu disse do Educar porque, por exemplo, Renata Preturlan, alunos que participaram do projeto, mas que não eram necessariamente alunos do IRI naquele momento, tanta gente, e tem muitos que infelizmente não estão aqui conosco, que estão trabalhando em ONGs, estão trabalhando em governos sobre temas da migração e que passaram para o Educar, que eu tenho a sensação de que a USP cumpriu o seu papel de formação de massa crítica para a matemática que se tornava candente para o Brasil. E no fundo é isso que eu acho que a universidade deveria ser. Se ela não é um outro problema, a gente tem que tentar fazer com que ela seja, né? Então, uma vez na vida, a gente viu o tema antes, se preparou, formou pessoas, ou essas pessoas se formaram, e a gente formou um pouco, foi tudo meio junto. Inclusive eu me formei nesse caminho e a gente conseguiu ter gente que está em lugares importantes. Isso eu vou dizer para vocês, é muito ambicioso, talvez seja arrogante o que eu vou dizer. Mas talvez a situação estivesse muito pior para esse tema se não tivesse havido Educar aqui no IRI. Né? Com isso eu quero reconhecer o trabalho de todos. Né? O Thiago no Museu da Imigração, o Gui na OIM, a Isadora Steffens na OIM, o James doutorando, fazendo agora o trabalho sobre esse tema. Aqui está a Viviane, que é minha orientanda de mestrado aqui no IRI. Eu não vou dizer onde ela trabalha, mas eu só quero que vocês saibam que é graças a uma jornalista como ela que esse tema muitas vezes é apresentado como ele deve ser apresentado, pela luta dela brigando com o editor e com o produtor todos os dias, né? Então a gente conseguiu, Luna, Moisés, Velma, Gu, todos vocês que estão aqui, a gente conseguiu estar formado e ter massa crítica para agir. Podia ser melhor? Com certeza podia ser muito pior, se não existisse, se não tivesse acontecido esse projeto aqui. Isso me faz muito, muito, muito feliz de estar num lugar na briga e ver levantar alguém que passou pelo IRI, pelo Educar para o Mundo e que vem com uma visão que não era uma visão óbvia quando a gente começou a construí-la aqui sobre migrações do Brasil. De resto, até hoje não é. Até hoje a gente ouve as maiores atrocidades e a gente corre o risco de que esse se torne um tema da política eleitoral brasileira, já se tornou, mas que se torne de forma mais aguçada no futuro. E eu queria terminar dizendo o seguinte: nós estamos sob ataque, a universidade está sob ataque, a inteligência está sob ataque, o conhecimento, os saberes acadêmicos estão sob ataque. Eu concordo com a Velma quando ela diz a gente tem que valorizar os saberes populares sem desvalorizar os saberes acadêmicos. Não é pelos saberes populares que nós estamos sendo atacados, né? Nós estamos sendo atacados pelas forças conservadoras e não só no Brasil, mas no Brasil isso está acontecendo de uma forma candente porque nós temos um governo de vingança, nós temos um governo de vendetta que mais do que arrochar, mais que desmontar a universidade pública, nos ataca, nos tem como inimigos. Nesse momento a gente vê o mandarinato da USP e figuras das mais diversas posições partidárias que atuam dentro da universidade ou que se apresentam como sem posição partidária, fazendo um discurso que vai se tornando uníssono, que é: vamos explicar para a sociedade a importância da universidade. Então a gente vê vídeos, agora são muitos vídeos, conte por que sua pesquisa é importante para a sociedade. Tá? A gente vê a assessoria de comunicação da universidade sendo mais ativa, buscando informação, tentando dialogar com a sociedade e dizendo: essa pesquisa é importante por isso, eu não sou nerd, eu não sou estranho, eu sou um cientista, meu conhecimento é útil, etc. Agora que aconteceu o que nós dizíamos que ia acontecer, e infelizmente a gente tinha razão, a gente já estava vendo esse perigo há muito tempo, agora
as pessoas que têm poder dentro das universidades, e particularmente da nossa, começaram a se preocupar em explicar para a sociedade para que serve a universidade. Bastante tarde, antes tarde do que nunca, diria minha avó, mas agora está fazendo. E está fazendo de uma forma quase de prestação de contas. Vocês pagam os nossos impostos, então nós fazemos esse serviço, nós somos úteis de vocês. Para vocês é uma forma despolitizada, pelo menos já é alguma coisa. Mas isso não tem, isso não deveria ser necessário, isso não teria acontecido, esse hiato enorme entre a sociedade e a universidade, não teria acontecido se a extensão fosse levada como uma prioridade dentro da nossa universidade. E ainda tem gente dentro da USP que continua achando que excelência em pesquisa circuito Elizabeth Arden, Oxford, Harvard, é com essas universidades que nós temos que fazer parceria, são essas as publicações que nos interessam, e eu não tenho nada contra, a gente até faz parceria com essas grandes universidades como reconhecidas como excelência, mas que não conseguem ver a excelência da extensão universitária. Consegue, no máximo, se referir ao aparato de assistência que a USP tem, que de fato é muito importante para a sociedade. Mas não devia ser assistência, devia ser extensão universitária. Então nós precisamos repolitizar esse debate sobre como a universidade se mostra para a sociedade e não nos dirigir à sociedade de cabeça baixa, dizendo a gente merece essa bolsinha do CNPq e essa bolsinha da CAPES. A gente, claro que a gente devia estar conectado com a sociedade desde sempre. Os nossos temas de pesquisa deveriam ser pautados por interesse social, isso é evidente. Foi um erro cometido durante muitos anos na universidade. Mas agora eu vejo um momento fértil para a gente dizer, a sociedade vai nos defender, ela vai entender a nossa importância se a gente lembrar de Paulo Freire, se a gente lembrar do papel que a universidade deve desempenhar. Isso é lá do baú, mas eu tenho que dizer, uma pessoa que a gente perseguiu durante meses foi Paulo Willis, que depois veio a ser coordenador da política imigrante, que não falava com a gente saía correndo atrás dele, atrás do balangue, aqui. Por quê? Porque ele já tinha experiências ruins com projetos da USP, de gente que depois sumiu, etc. Um tempo depois eu encontrei com ele veio na minha direção, eu não tive que ir atrás dele, e ele disse, eu vi o pessoal do Educar, num fórum que a gente fez de debate sobre questão de imigração, e eles estavam falando em Paulo Freire, alguém da USP, de Relações Internacionais, falando em Paulo Freire. O que está acontecendo, Luiz? Né? Eu realmente não sei o que aconteceu. O que eu sei é que se abre agora, com toda a dor que a gente está passando, com toda a impotência, a revolta, com tudo que nós estamos passando agora, ao sermos apresentados como inimigos da sociedade, apesar de todo esse sofrimento, nós temos que conseguir superar esse sofrimento e entrar por essa porta que se abriu e dizer para as autoridades universitárias, a gente precisa fazer extensão universitária freiriana, e esse é o caminho para que depois delinquentes que nos governam tenham o repúdio da sociedade quando nos atribuem um comportamento que não é o nosso. Essa é a única forma da gente se defender, não é fazendo publicidade periodicamente quando entra um governo ruim. E temos que voltar a lutar para que a extensão universitária seja importante na USP, tenha destaque na USP, com essa tomada de consciência, politizando essa constatação quase infantil de que nós fomos para um lado e a sociedade foi para o outro. Desculpe ter falado demais, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada a cada um que veio hoje. Eu não tenho nem palavras para agradecer a professora, acho que é um meio de agradecer é sempre buscar construir e reconstruir essa bela trajetória, esse coletivo, esse nosso trabalho. A gente dispõe de 15 minutos, eu queria ter mais tempo para a gente conseguir ouvir vocês aí, e, enfim, eventuais testemunhos, não sei, se alguém quiser fazer alguma pontuação, enfim. E vou repetir aquela frase que já ficou consagrada nos nossos meios joviais, que é fica porque vai ter bolo, então depois quem ficar vai ter um pedacinho de bolo. Então, a gente tem 15 minutos, isso é a contragosto, mas a gente vai ter aula aqui, então eu queria chamar, enfim, aqueles que querem se manifestar, não sei, fazer alguma pergunta para a mesa.
atrás? É que a gente tá gravando, então tem pessoas vendo online. Ou você, ou outra pessoa, tira aí da Atlética, por favor. Atlética. Bom, eu sou a Viviane, sou jornalista, sou aluna aqui do INE do mestrado, estou no segundo semestre agora, mas eu acompanho já há algum tempo, desde a chegada dos haitianos, do Presídio, do Venezuela, acompanhando essa onda, né, de migração na cidade de São Paulo, que é histórica, mas que de alguns anos para cá veio tomando um outro formato, um outro perfil. E eu vi de perto, de certa forma, essa evolução, né, do que a Marina falou, que vocês falaram, apresentaram aqui. Isso é fato, é verdade, a cidade de São Paulo hoje é referência, né, no acolhimento de imigrantes e refugiados. Também por via do poder público, mas não só por isso, porque a gente tem a Missão Paz, tem um monte de outras instituições que prestam assistência. E na questão da educação, tem alguns polos, sim, de atendimento, algumas escolas que são reconhecidas já porque atendem um número muito grande de alunos migrantes, especialmente em região Pari, ali, Casa Verde. A minha pergunta de tudo isso que vocês adquiriram, de toda essa experiência, vocês têm conseguido passar isso de certa forma, diante desse processo de interiorização que a gente tem vivido, né? Para outros municípios, para outras cidades, e trocar conhecimento e conseguir fazer com que tudo isso que vocês conseguiram criar e construir se prolifere para o restante do país? E essa é a pergunta, e também parabenizar vocês pelo trabalho, que é a primeira coisa que eu deveria ter falado, mas acabei falando. É só por questão de tempo, a gente vai agrupar pelo menos 2 ou 3 perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Aceitamos testemunhos também. Olá, boa noite. Realmente é uma alegria estar aqui. Se sentir velho, né? É uma experiência. Obrigado por essa experiência. E experiência de reflexão mesmo, né? Qual que é seu papel de estar nesse lugar de alguém que estava 10 anos, enfim, que viu algumas coisas, e como contar de uma maneira não piegas, né? De uma maneira tosca, do tipo, quando eu estava lá, enfim. Mas eu vou colocar uma pergunta, que é uma pergunta para as pessoas que estão trabalhando nos seus lugares, né? Do papel que vocês acham, da possibilidade de atuação conjunta com coletivos de extensão, como o EPM, né? Agora, estando nesses lugares, eu acho que é uma coisa que eu também penso bastante no meu trabalho, né? Quais são as possibilidades de parcerias, alianças, enfim, como é que vocês veem isso? Mais alguém? Acho que a minha pergunta não é especificamente para a mesa, mas acho que para todo mundo, que frente a esse cenário que a Deise descreveu muito bem, é óbvio que existe um movimento de nos unirmos para pautar essa luta conjuntamente, mas ao mesmo tempo, eu não sei, talvez a minha visão seja um pouco pessimista, mas eu acho que eu vejo também uma desmobilização e tá, eu não sei muito bem como colocar isso, mas às vezes me traz uma angústia, que é ver as pessoas entrando na universidade com cada vez menos essa preocupação ou com esse olhar, o interesse até, não estou dizendo de todo mundo, mas assim de uma forma mais geral, de tipo, acho que foi o Guilherme que colocou a extensão, tem que isso aqui faz parte, não é algo, nós não estamos sendo legais de fazer extensão, isso aqui faz parte de estar aqui na universidade, e acho que essa é uma visão cada vez menos presente. E acho que pior do que isso é o interesse das pessoas nisso, no sentido de que, na minha visão,
as pessoas entram cada vez mais com uma visão bem individualista de como vai ser essa trajetória na universidade. E óbvio, não é todo mundo, mas na minha opinião, essa é uma tendência que tem se passado. E é uma angústia, é muito grande pra mim, porque às vezes me pergunto, a gente tá pautando, mostrando que nem a Deise falou, a importância da extensão universitária na sociedade, mas às vezes eu fico, nossa, acho que a primeira luta é mostrar aqui dentro porque isso é importante. E eu acho que é isso, não é uma pergunta só pra mesa, acho que essa é a minha angústia mais recente, assim, e acho que eu queria colocar pra todo mundo, porque todo mundo esteja ou está envolvido com a extensão universitária popular. Então, como que a gente pauta isso aqui dentro? Como que a gente atua contra essa tendência de entender a passagem pela universidade como uma trajetória individual? Não sei se foi muito claro, mas... Eu queria ouvir todo mundo por muito tempo, mas a gente realmente tem que ser bem sintético agora. Quem quer começar? Ok. Sendo muito breve, né? Eu sou até muito chato, eu fico enchendo o saco de tudo que eu encontro de gestor municipal por aí, no Brasil inteiro, tipo... tem essas dificuldades aqui. Eu pergunto, então, parece um pastor. Você já viu o que São Paulo faz, não sei o quê, tá aqui uns panfletinhos. Enfim, isso tem instigado, né, as pessoas, a gente tem tentado levar isso. Bati muita cabeça, porque, enfim, né, a gente vê que em todos os lugares são São Paulo. Eu não quero dizer isso porque São Paulo é incrível, mas é porque há outros tipos de dificuldades e prioridades e formas de trabalhar e políticas, enfim, em cada local, né? É muito curioso ver como cada cidade, cada grupo, coletivo encara esses desafios que vêm, por exemplo, com os venezuelanos, o que eles têm que fazer, o que pode fazer, não pode fazer. Mas a gente sempre coloca que é possível, né? É possível, não é algo de outro mundo, não é algo que requer rios de dinheiro, é isso, o mínimo, se cada gestor municipal tivesse o mínimo de disposição de dialogar com os migrantes que estivessem ali, com as pessoas que chegam, você já melhora 1000% aquela atuação. Então, pelo menos desse ponto de vista, sim, é um esforço constante, né? Gostaria de encontrar outros grupos de extensão como esse, né? Mas pelo menos a minha trajetória não tenho encontrado muito. Sobre o que o te perguntou, eu esqueci. Tem possibilidade de parcerias, alianças com grupos de extensão. Isso, eu adorei esse convite justamente porque eu quero convidá-los para a gente começar a conversar e ver se a gente consegue fazer coisas juntos, né? Eu também. Isso é importante. O Thiago está numa posição muito legal, é uma instituição que é super reconhecida também, o Museu da Imigração, vocês já conhecem. A gente também está aqui tentando maquinar umas coisas, com a Deise também. Enfim, tem gente trabalhando e pensando nisso. E eu quero que vocês estejam envolvidos também. Então, fica um convite para vocês conhecerem lá o nosso escritório e para a gente conversar, né? Aí era para eu ter falado o que eu faço, né? Não falei nada, mas depois eu falo com vocês lá mais diretamente. E com relação à mobilização, honestamente, eu não sei muito bem o que dizer. O que eu posso dizer assim é que, honestamente, sempre foi meio assim. Eu sempre me desmobilizado. No centro acadêmico, na extensão, no IR, no FEFELÉ, onde tudo, né? Então, não sei se piorou, mas também é porque, eu estou dizendo isso porque a gente idealiza um pouco o passado. Eu fazia isso quando eu tinha entrado também, a gente via nossos veteranos, nossa, aquela época era bom. Era tudo uma desgraça. Os desafios diferentes, mas nessa questão, assim, é sempre uma coisa que é uma reflexão que precisa ser feita, como é que você mobiliza as pessoas, como é que você faz elas estarem interessadas e tal.
Esse é um desafio que cada turma vai encontrar. Bom, sobre a sua pergunta, em relação às cidades, para não repetir o que o Gui falou, de fato, esse contexto da interiorização tem feito várias cidades que nunca tiveram que lidar com essa questão, não tendo que lidar agora, né? Assim, pela primeira vez, virou uma questão, né? E a gente percebe que, para São Paulo, estar nesse lugar de ter já feito várias coisas, por ter já essa tradição, é importante se referenciar para se fortalecer internamente e poder continuar pautando porque é importante, porque a gente serve como referência. E num contexto no qual o governo federal tem ido para um outro caminho completamente oposto, não só é importante a gente para trocar e pensar em como a gente fez lá para foi uma experiência, mas para a gente se fortalecer e atuar em conjunto. Nesse contexto da interiorização, a gente não está muito mobilizado entre as cidades. Não é um processo que a gente tem muitos recursos, pelo menos internos da prefeitura. A gente tinha um projeto que a gente ia começar a implantar esse ano de uma rede de cidades, a gente teve orçamento aprovado para isso, então, partindo da gente, a gente não conseguiu. Mas eu acho que a importância está mais nisso, assim, hoje em dia, de que as cidades têm um papel muito importante na integração e elas são democraticamente também eleitas e tem um papel ideológico partidário nisso, que precisa se alinhar também nessa questão. Inclusive, no âmbito internacional, as cidades também estão se colocando mais à frente por isso, por terem tido posições contrárias dos governos federais nessa questão de faltarem cidades que acolhem ou que estão tentando ir nesse caminho, né? Então é muito importante. E várias outras organizações, como as internacionais, como a gente tem visto, por exemplo, do judiciário, que estão conseguindo criar um pouco os mecanismos das cidades se encontrarem mais no Brasil, acho que por uma falta de braço das próprias cidades. Assim. Mesmo São Paulo, eu acho que isso é um desafio material pra gente. Essa semana eu vi que o CRAI de Florianópolis está ameaçado de ser fechado e o que a gente vai fazer? Já fechou? Putz, vai fechar de aqui? Fecha esse mês, né, agora. Então, enfim, é bem frustrante nesse sentido. E em relação à pergunta do Ti também, acho que é muito necessário esse contato com a academia. Assim, o Cosmópolis foi um mapeamento que não foi feito, né, assim, sem precedentes, não foi feito depois, a gente usa ele no nosso cotidiano e refazê-lo seria ótimo, inclusive. Eu acho que a gente não tem dados, a gente não tem análise, a gente faz coisas muito em certos acúmulos, a gente não tem uma dificuldade, eu acho, também de produção de conhecimento e registro das coisas. É tudo muito... o que a gente tem, né, acumulado de experiência, eu acho que essa troca com a universidade seria muito importante também para, enfim, fortalecer a instituição e permitir que seja a gestão que chegue ano que vem, né, daqui a 2 anos da prefeitura, as coisas tenham uma memória e se mantenham. E claro, o outro lado eu acho que é também se engajar nos processos de participação social, então na conferência municipal, obviamente. Nas reuniões do Conselho Municipal, elas são abertas para qualquer pessoa, é toda terça-feira do mês, lá na secretaria, comigo. E constranger mais, acho que demandar mais também da gente. Acho que vocês terem um folder e comunicar melhor o que vocês fazem também é muito bom. Me veio essa ideia, nossa, vamos falar sobre portas abertas e pensar nisso. Eu acho que ajuda também a gente a pensar um pouco nisso. Eu acho que a gente lá está muito reativo também às coisas que surgem por precisar dar conta da política. É isso, obrigada. Muito sintéticos, por favor. Bom, eu não vou conseguir responder, obviamente, as perguntas do Ti e da Viviane. Desculpa, da Viviane, porque eu não estou trabalhando com migração, enfim, a vida tomou outros rumos, mas eu queria dialogar com a questão da BA. Eu tenho essa mesma angústia que você, eu também não tenho uma resposta definitiva, mas ao mesmo tempo eu tenho pensado muito nisso que o Gui falou. Nunca foi um mar de rosas, não é e não será, então eu acho que
quer ir fazendo com o que a gente tem. Cada pessoa que a gente conquista no Educar é muito valiosa e a gente sabe que é um comprometimento, às vezes, pro resto da vida, que nem a gente está, enfim, vendo aqui de uma maneira ou de outra. E eu acho que é um período da gente fortalecer redes também. Porque, enfim, a esquerda está fragilizada, a extensão universitária está cada vez mais fragilizada e é importante que a gente não esteja sozinhos nisso. Então, cola com o Armes, cola com quem está fazendo as mobilizações de migração para a gente ver que a gente não está sozinho. Então, se a gente não vai conseguir ter 30 pessoas no coletivo, que pelo menos as 5 que estão tenham muita certeza do que estão fazendo e estejam fortalecidas nessa luta que a gente sabe que não é fácil. Não é divertido acordar domingo de manhã para ir para Cantuta. Enfim, é bem penoso, então a gente tem que ter muita certeza do que a gente está fazendo. E acho que isso é um trabalho coletivo, não é uma certeza que a gente vai ter individualmente. Tem que ser em conjunto mesmo. E, bom, para finalizar, eu queria mais uma vez agradecer pelo convite. Eu estou bem emocionada de estar aqui nessa comemoração de 10 anos do Educar para o Mundo e que daqui 10 anos a gente tenha uma nova comemoração e por muito tempo aí. Obrigada. Eu vou meio que me abster, mas só trazendo uma continuidade, como diz a Luísa. Estamos em crise. A ideia é essa. Esse foi o foco do Imersivão de 2014. É isso, tipo, a gente nunca vai ser fácil, mas a gente tem que sempre se reinventar de acordo com as possibilidades. Bárbara, eu estava lembrando da turma que eu conheci, a primeira turma que eu conheci quando eu cheguei aqui no IRI. Era uma turma muito difícil. Tinha essas maravilhas, César, Cíntia, Gui, Lilian, mas tinha um pouco difícil. E que não é que não mobilizar contra. Eu imagino que foi a minha primeira avaliação docente. A primeira avaliação que os alunos fizeram de mim, um escreveu essa e veio fazer a revolução na América Latina. Aqui não. Então, claro, existe uma diferença entre as turmas, é evidente que existe maturidade, interesse, etc. Mas fácil jamais foi. Agora, na primeira manifestação que a gente fez na Paulista, depois que foram anunciados os cortes de recurso para a educação superior e para a pesquisa, eu vivi um momento da minha vida que eu nunca pensei que eu fosse viver. Foi quando a Poli entrou na Paulista. A Poli entrou na Paulista com sangue nos olhos. E eu chorava, acho que ninguém entendia, quem não é da USP não entendia o que aquilo significava, né? Mas eram faixas, era um entusiasmo, era uma... E aquilo, como é que isso aconteceu, né? A gente precisa entender como é que isso aconteceu. Eu não sei como é que isso aconteceu, mas o fato é que as formas que, nas épocas em que o Educar tinha mais gente, era mais ativo, as formas que levaram essa mobilização foram diferentes. O que estava acontecendo era que alguém estava sabendo ler o que essas pessoas eram capazes de fazer. Então, a gente tem que fazer política. A gente mobiliza fazendo política. Tem uma receita de bolo para fazer política? Infelizmente, não. Seria bem mais fácil. Agora, tem que fazer. E eu vejo isso muito pouco aqui no IRI já há alguns anos. Eu vejo uma repetição de estratégias políticas que são de determinados grupos, que são de determinadas épocas, e uma dificuldade de ver como é que essa galera nova está pensando hoje. Eu não acredito que a maioria dos estudantes concorde com o estado de coisas, concorde com o que a gente está vivendo no mundo, no Brasil hoje. Eu não acredito que a maioria dos nossos estudantes não veja o quanto é importante a nossa área. A nossa área, hoje, a gente não pode mais falar em direitos humanos, a gente não pode mais falar em gênero. Os nossos representantes do exterior estão indo para as conferências internacionais tirar a palavra de direitos sexuais e reprodutivos, tirar a palavra gênero. Eu não acredito que os nossos alunos concordem com isso. Mas será que a gente está sabendo canalizar neles essa visão, despertar a visão crítica e canalizar a visão crítica? Não é só ficar num niilismo sem fim. Então, quem faz política aqui tem que se responsabilizar, né? Que era a minha briga eterna com o Educar. O que você faz? Atlética, Educar, estágio, tá amigo, tá amiga, tá? Vamos, pelo menos nesse momento, vamos priorizar a extensão, porque aí
eu sempre dizia isso e continuo dizendo, faz que o povo vem. Agora, se chamar o povo ficar discutindo, quem sabe o que a gente vai fazer? Não, faz o povo vem, depois vai rediscutindo, vai brigando, né? Vai fazendo sucesso, entendeu? Mas faz. Eu acho que os estudantes têm muita dificuldade pela trajetória deles, pelo tipo de educação que eles têm no Brasil e por esse momento tóxico que a gente está vivendo, eles têm muita dificuldade de ver um lugar para eles dentro de uma atividade de extensão. Então eu acho que tem que fazer, como todos disseram até agora, seguir fazendo, não interessa o número, mas tem que estar atento a como mobilizar essas pessoas. Isso tem que ser reinventado. Eu não estou dizendo nenhuma novidade aqui, né? A forma de fazer política nisso que alguns estão chamando de neurocapitalismo, a mudança da forma de interação entre as pessoas pelas redes sociais, o fato do telefone celular que passa a ser uma parte do nosso corpo, tudo isso desafia e a gente tem que encontrar formas, mas eu volto a dizer, é um momento importante de mobilização e é um momento em que esse sentimento da gente estar sendo atacado, em lugar de nos aniquilar, tem que ser o fator que nos leva a nos unir e encontrar formas de agir. Então, eu, apesar de tudo, não acho um momento ruim. Não acho um momento ruim. Mas tem que fazer política. Tem que fazer política. E o resto vem depois. Fiquei muito emocionado, eu queria agradecer a participação de todas e todos. A professora Daisy deixou pra gente aqui o livro que ela publicou junto com a Verônica do Cídio Puedo, que é um livro de saúde de imigrantes e refugiados. Como um coletivo horizontal, para tristeza da professora, a gente vai deixar na nossa biblioteca, a gente tem um acervo de livros aqui, fica na sala do centro acadêmico. E antes que os alunos da matéria do Leandro Piquet, acho que eles já estão ali fora, vão expulsar a gente já, a gente gostaria de tirar uma foto com todo mundo aqui presente. Eu queria agradecer de novo a mesa, vocês, ao Yuji que está gravando isso, coitado, deve estar com a mão doendo. E por último, a professora Maria Antonieta, que seria a representante do IRI aqui na nossa mesa, ela não pôde vir, ela que viabilizou nos últimos 2 anos bolsas de cultura e extensão pelo projeto Unificado de Bolsas da USP. É isso, muito obrigado, o coletivo agradece a todo mundo. Vamos tirar foto aqui na frente, ó, por favor. Clica em concluir.